Olha a gente aqui de novo. Vamos continuar com a arte paleocristã, agora falando sobre as esculturas, né? O símbolo, de fato, da escultura seria o sarcófago, onde eles seriam enterrados, não todos, que eles chamam de ataúde, né? Esculpidos em baixo relevo. E observem aqui embaixo um tipo de relevo que era muito utilizado, que é o tema do bom pastor, né? Que carrega suas ovelhas e tal, relembrando a história de Jesus, né? Na pintura, a gente tem que lembrar que eles não possuíam técnica, é uma arte primitiva, certo? Tem seu expoente nas pinturas, nos afrescos das catacumbas, pinturas e relevos mais frequentes nos cubículos, que são aqueles espaços onde eu tenho mais profundidade. Estão enxergando aqui? Eu tenho uma profundidade. Representam também muitas coisas do Antigo Testamento. Eu tenho aqui, por exemplo, uma das primeiras imagens reconhecidas de Adão e Eva, lá no paraíso. Olha o momento, né? Eles com vergonha, né? Tipo, acabou de acontecer o lance da maçã, da cobra, da serpente, e eles estão no momento com vergonha dos seus corpos, escondendo-se atrás de folhas. Aqui eu não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas eu tenho a primeira imagem de Maria segurando Jesus no colo, o primeiro símbolo. Aqui eu tenho o braço de Maria, a cabeça, ombros, e aqui eu tenho o rostinho do bebê, de Jesus, no colo de Maria, né? Isso lá na catacumba de Santa Priscila, em Roma. O corpo humano, como era descrito de forma extremamente simples, ele era bidimensional. A questão da tridimensionalidade não vai aparecer aqui por falta de técnica mesmo, certo? Tenho também imagens que nos lembram contos bíblicos, né? Esse daqui, por exemplo, são aqueles 3 judeus que teriam sido atirados na fornalha pelo imperador Nabucodonosor. E no momento em que eles foram atirados, aconteceu um milagre e eles, com essas mãos em oração, que a gente vai chamar de orantes, é um símbolo também cristão, eles vão conseguir sair desse fogo. Eles saem desse fogo. Aqui Sansão, né, matando os filisteus, lá em Roma também. Bom, alguns símbolos da fé cristã que são interessantíssimos. Tem coisas que a gente nem sabe direito o que é e é. O peixe, aqui estão vendo, eu tenho um peixe carregando uma sacola de pão, né, que faz referência àquele momento em que ele conseguiu multiplicar os pães e os peixes, porque os seus discípulos e as pessoas que estavam seguindo a Jesus estavam com fome e eles não tinham o que comer, e ele fez a multiplicação dos pães. A cruz, que a gente já conhece, o pavão, por incrível que pareça, é um símbolo cristão. Âncora, com aquela questão dos pescadores de almas, né? O Jesus era um pescador de almas. É muito bonito pensar nisso. O cordeiro, que a gente já viu lá atrás, a pomba da paz e o cristograma, que a gente vai ver lá na frente. Aqui, um exemplo dos cordeiros. E a gente tem aqui uma liturgia católica, que a gente chama de Agnus Dei, na verdade, a Igreja Católica denomina de Agnus Dei, que é o seguinte: Agnus Dei, qui tollis peccata mundi miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi dona nobis passem. Que quer dizer: Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. E no final, dai-nos a paz, que é o Dona Nobis Passem. Essa música, gente,
esse Agnus Dei, na verdade eu chamei de música porque eu lembrei agora da música de Renato Russo, em que ele canta: Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Já ouviram essa música? Se não ouviram, coloquem para ouvir. Vou linkar aqui depois para vocês, vou enviar pela sala de aula virtual. É bem interessante essa música. Tem umas transcrições sobre ela, tem formas de se pensar sobre ela bem interessantes, né? Porque é Renato Russo cantando o Agnus Dei, então faz a gente pensar em muitas coisinhas. Vou enviar para vocês no final da aula. O símbolo do peixe, esse símbolo a gente vê muito nos corpos, né, tatuados, em tatuagens. E o que é que significa? Ele chama Ictis, ou símbolo do peixe mesmo, que é uma das representações do cristianismo. E alguns desses símbolos Ictis, eles vêm com essas iniciais. E essas iniciais seriam Jesus Cristo, Filho de Deus, em Salvador, em grego antigo. Estão vendo aqui as iniciais? Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Muito bonito esse símbolo. A pomba, que a gente já falou, este símbolo aqui, com a pessoa de mãos para cima, a gente vai chamar de símbolo do orante, certo? A questão da auréola, ela vai aparecer também aqui em alguns momentos. A âncora, com a ideia do pescador de almas, né? Que também nos lembra a imagem da cruz. A gente não pode esquecer isso. Quando ela aparece, ela vai aparecer semelhante a uma cruz também. E esse símbolo, gente, que é fantástico, esse símbolo do círculo com ponto no meio, ele era utilizado na frente das casas, lá em Roma, logo no início do período em que eles não podiam mostrar sua fé. Todas as famílias que eram cristãs, eles colocavam esse símbolozinho bem pequenininho lá, do lado da porta, em cima, embaixo, bem discreto, né? Entalhado, como esses estão entalhados aqui, só que seria só o círculo e o ponto, para eles se reconhecerem. Quer dizer, todos os cristãos sabiam, ao olhar para a porta de um romano, uma porta de Roma, que tivesse esse símbolo, sabia que lá era uma família cristã. Como os romanos não conheciam as simbologias, eles olhavam e não viam nada, né? Então era uma forma deles se reconhecerem. Bem interessante isso, porque é um símbolo simples, né? Foi até feito por uma criança e deixou lá. Realmente foi muito bem pensado. A cruz, que a gente usa até hoje, tá vendo que ela aparece aqui de várias formas, representações de várias formas de cruz entalhadas. E a cruz solar, que ele é uma cruz com o disco, né, com esse círculo, e ele vai aparecer de várias formas por aí. O símbolo do orante, que a gente já falou, vai aparecer de vários jeitos, crianças, mulheres, homens, jovens, né, até que a gente tem o Edito de Milão, em 313, onde o Império Romano passa a ser neutro em relação ao credo das pessoas. Isso significa que cada um podia ter fé no que quisesse. Você podia, naquele momento, acreditar em Cristo, ou você podia ser pagão, né? Isso é interessante porque desestabeleceu o paganismo como a religião oficial e deixaram de acontecer aquelas coisas bizarras que estavam acontecendo. Eu vou finalizar aqui, eu vou mandar mais um videozinho pela classe virtual para vocês darem uma olhada e a gente fica por aqui. Obrigadão.